Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar a secretária Inês de Finanças, cumprimentar o nobre vereador Castelo Alemão, vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, cumprimentar o nobre vereador Rogério, aqui presente, os assessores, Deusdete, os internautas, dizer que esta é uma audiência pública para apresentar à sociedade a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015, projeto de lei 073 de 2014. Esta audiência pública é feita em cumprimento à legislação federal e a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a qual presido, e tenho a honra de dividir essa comissão com o nobre vereador Edivaldo, o nosso Castelo Alemão, José Sidney Chade, o Renato Bispo Carobi e o Gilberto Daniel. Logo que foi ingressado com esse projeto de lei, dentro do prazo legal, foi encaminhado para parecer jurídico da Câmara Municipal. Em seguida, o processo administrativo do projeto foi encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, que recebeu parecer favorável, seguindo a Comissão de Finanças, e veio a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que oficiou a Secretaria da Câmara Municipal para que providenciasse a devida divulgação desta audiência pública, que foi feita com prazo razoável para conhecimento da sociedade, onde nós pedimos que, além da imprensa escrita no site da Câmara Municipal, fossem colocadas pelo menos 5 faixas nos principais pontos da cidade. Quero agradecer a presença do Jornal da Cidade, que também está presente e cobre essa audiência pública. A importância dessa audiência pública é apresentar para a população, para a sociedade, as diretrizes, as metas que o Poder Executivo escolheu, tomou por opção a partir do plano plurianual para colocar em prática a partir de 2015. Então, é uma audiência extremamente importante, onde a sociedade deveria participar, a organização, a sociedade civil, para questionar, inclusive, o Poder Executivo, porque ele fez esta ou aquela opção em termos de programa e não fez outras opções. Os próprios vereadores também, na hora de elaborar emendas, essa também seria a oportunidade para que o vereador questionasse a secretária de Finanças, representando aqui o prefeito, por que ela tomou, por que o Poder Executivo decidiu por este programa, por esta ação, e não por outros estabelecidos na lei do plano plurianual. Então, essa seria a oportunidade para a gente compreender essa dinâmica que o Poder Executivo tomou, até mesmo para evitar aquelas emendas que são feitas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nas peças orçamentárias de uma maneira geral, e que muitas vezes conflitam com outras políticas, outros programas que são implementados. Quero aqui lamentar que a sociedade não se interessou em participar dessa audiência pública, repito, exceto aqui o Movimento de Moradia e Cidadania de Arujá, representado pelo Deusdete. Lamento também a ausência de vários segmentos da sociedade que cobram, inclusive, rúbricas, que cobram programas, que cobram ações, e perdem a oportunidade de comparecer a uma audiência pública onde a gente pode ouvir do Poder Executivo as explicações da não implementação de determinados programas, determinadas ações. A Câmara Municipal, através dos vereadores que compõem a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com esta audiência pública, e os vereadores, de uma maneira geral, cumprem o seu papel de agentes fiscalizadores e convocando a sociedade para participar da discussão
deste projeto de lei de diretrizes orçamentárias e aguarda que nas próximas audiências públicas nós possamos aí ter uma participação mais efetiva. Então, veja, eu queria, viu, Inês, a dinâmica da audiência seria a gente ouvir a sociedade, um questionamento dela a respeito desta definição. Por que foram escolhidas estas ações, dentre várias outras ações que estão estabelecidas no plano plurianual? Então, para a Inês, a nossa secretária, não explanar totalmente o projeto que ela já elaborou, que está à disposição, inclusive, no site da Câmara Municipal, todo o projeto, os anexos, etc., eu queria, agradecendo novamente a sua presença, abrir desde logo a palavra ao vereador Castelo, que é membro, vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para perguntar se ele tem algum questionamento a respeito destas ações que foram escolhidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para que a secretária possa responder e justificar. Muito obrigado. Aí mesmo. Vereador presidente, doutor Wilson, secretária Inês, por presente, vereador Rogério. Na verdade, presidente, a demanda deveria vir do povo, para a gente estar podendo, para que ele possa ser atendido. Infelizmente, hoje, o povo não atendeu a convocação, acho que é falta de costume também, não é... Está se abrindo, né, novas possibilidades, e eles não estão adaptados ao mesmo. Mas, no mais, eu gostaria de ouvir a secretária para poder propor as minhas emendas também à LDO desse ano. Muito obrigado pela oportunidade. Não, eu queria só esclarecer, para o senhor poder questioná-la sobre algum programa ou ação que não consta da LDO, por que não está na LDO? E se há a possibilidade de inclusão, seria nesse sentido. Senão ela vai ter que explicar toda a Lei de Diretrizes Orçamentárias que já está à disposição. Então, assim, por que esta ação não foi estabelecida para o ano que vem? Por que este programa não foi estabelecido? Porque como o projeto está à disposição, presume-se que já há um conhecimento geral dele. Não pude verificar ainda, vereador. Não sei se o nobre pai presente ele vai ter oportunidade também. Este vereador não teve nenhum apontamento ainda. Nobre vereador Rogério, gostaria que Vossa Excelência pudesse tá com a palavra para questionar a secretária a respeito das ações e programas. Obrigado, doutor Wilson. Nobre vereador Castelo. Cumprimentar a secretária de Finanças Inês, o contador, o Márcio, meu vizinho, né, Márcio? Jogamos muito banco imobiliário na sua casa. Então, primeiro eu gostaria de saber, Inês, o questionamento é a respeito aqui do auxílio a transporte de estudantes universitários. O valor reservado hoje é R$ 268,00, R$268.800, sendo que a lei ela estabelece que o município tem obrigatoriedade de custear para 400 alunos a metade, sendo que esse valor não é suficiente. Por qual motivo, mesmo uma lei no município, já dando as diretrizes, ou seja, para tantos alunos e tem que custear a metade da passagem, mesmo assim não consta o valor que dá para fazer esse acompanhamento e os pagamentos? Porque a justificativa é o quê? Esse ano, mais uma vez, os alunos não estão recebendo 50%. É um valor fixo repassado. Então, aí cai sempre na mesma justificativa. Não tem verba, tem que fazer uma suplementação. Porque dessa vez já não está incluso no programa. Isso. Boa tarde a todos. A lei que autoriza o Poder Executivo a repassar as verbas para a instituição AEUTA, que tem um controle, né, dos alunos.
ela autoriza 400 e poucos alunos, só que a própria instituição não apresenta um relatório de 400 alunos e só de 150 alunos. Então, o valor que é repassado é mediante a quantidade de alunos, podendo ser até 400. O Poder Legislativo, quando autorizou na lei até 400 alunos. Só que a entidade só apresenta 150, 160 alunos. Você entendeu? Então, o que é repassado para a entidade é em cima da quantidade de alunos que realmente, efetivamente, utilizam esse transporte. Certo, Inês, mas o questionamento não é a respeito do exercício de 2014, que nem a gente tem sempre, você sempre cobra. Esse orçamento é para 2015. Então a gente está fazendo uma previsão que essa ETA também não irá cumprir os 400 alunos do ano que vem. A gente já está prevendo que a associação não vai conseguir pegar a quantidade, porque eu tive algumas pessoas que vieram aqui na Câmara Municipal, alguns estudantes, do qual não consegue fazer parte hoje pelo mesmo motivo, ou seja, não tem a verba e o valor é o valor fixo que está sendo repassado. Então, mais uma vez, a pergunta em si é, por que hoje a gente não reserva no orçamento o valor que seria gasto? A gente, por exemplo, se ano que vem a gente tiver os 400 alunos que a gente deveria ter, que é liberado, essa verba não vai dar. E esse ano, fica até essa crítica, pelo ano passado também ter deixado um valor menor, pelo menos é a justificativa que vem. A gente fala lá com o pessoal, com o presidente, e fala hoje, se eu não me engano, é um valor repassado mensal em R$21 mil, independente do número de aluno. Então não está pagando os 50%, está pagando em média de 30%, sendo que a lei obriga a pagar 50%, ou permite. Né? Então o questionamento era em cima disso mesmo, porque a gente sabe o valor que vai gastar e coloca no programa um valor inferior. Quando o orçamento for encaminhado para a Câmara em 30 de setembro, né, pode ser que no orçamento esteja contemplado esse valor, desde que a entidade ela apresente no plano de trabalho dela essa quantidade de alunos. Eles não têm apresentado. Eu não posso colocar um valor no orçamento se eu não tiver alguma coisa para quantificar. O que eles me apresentam no plano de trabalho deles? X. Então, é em cima desse X que vem o valor no orçamento. Quando foi em 30 de setembro, quando nós formos encaminhar o orçamento para a Câmara, se eles tiverem antes apresentado um plano de trabalho com a quantidade maior, provavelmente será maior, porque a lei já autoriza. A pergunta era em cima a respeito da lei mesmo. Para mim, no meu modo de ver, a lei já sendo aprovada, já teria uma diretriz para o Executivo já tomar como base. Não, se, por exemplo, a ETA, o presidente, colocar a plena para 100 alunos, vai prejudicar os demais, a gente já poderia fazer a previsão, que eu acredito que quando os nobres pares aprovaram aqui essa lei, eu não estava na casa, mas foi de grande valia para o munícipe, eles acreditavam que todos os anos iam contemplar 400 alunos, e a gente tem essa demanda sim. Então, é muito bom saber que depende tanto do presidente, para a gente fazer uma cobrança maior, porque eles vêm aqui e cobram da gente, trazem até a lei, falam, a lei fala que a gente tem o direito. Só que, então, a gente vai começar a cobrar lá também, mas fica aí essa ressalva que a gente poderia pegar como diretriz a própria lei que foi aprovada. Se me permitir, doutor Wilson, eu tenho mais um questionamento. Outro questionamento é a respeito da Secretaria de Cultura, que a gente vê aqui apenas 3 programas, né, abertos, e você pega, por exemplo, manter a Secretaria de Cultura, 2.770.000. Manter a Secretaria, o Departamento de Cultura e Turismo, 1.765.000. Os programas estão muito limitados, estão vindo muito limitados, que a gente até questionou, porque fica muito amarrado. Em que ela vai manter com 3 milhões? Ou seja, a gente não tem um orçamento participativo, ou seja, da Escola Livre de Música, que está precisando, a gente tem alguns projetos tocados na União que está precisando, então a gente vai precisar remanejar dentro da própria pasta esse valor.
que tem uns novos programas, com certeza agora após a LDO vai abrir o espaço, porque a gente precisa que esses novos programas sejam inseridos para a compra de instrumentos, né? Porque não uma crítica lá à Secretaria de Finanças, mas sim à gestora da pasta, que nem o doutor Wilson convidou, né, os secretários para participarem, que eles têm que ter uma ficha mais ampla, né? Porque a gente vai, muitas vezes, o próprio remanejamento que a gente vai tentar fazer é dentro da própria pasta, porque aqui não obriga ela a gastar nada com nada, ela está simplesmente, ela pode falar que está mantendo com esse valor. Então a gente tem que ter LDO, a gente tem que dar as diretrizes mesmo, não apenas aguardar o executivo a fazer a sua parte. E outra coisa é que também tem algumas fichas zeradas que a gente vai passar. O programa Auxílio Creche, que a gente criou, voltamos no PPA, até de minha autoria no ano passado, ele caberia a assistência social ou a educação, por ser um programa de auxílio creche, para que as mães que trabalhem possam deixar os seus filhos nas creches e a prefeitura, por meio de subsídio, contratar creches terceirizadas, assim como já faz com a Calanto. Porque hoje a gente vê o custo de uma criança numa creche municipal é cerca de R$600 em média. E o custo de uma criança em período integral numa creche terceirizada é R$230. De que forma poderia ser feito esse convênio e a visão das finanças? Isso parte para assistência social ou é pasta da educação? Olha, creche e ensino é ligado à educação, tá? É ensino infantil, então é ligado à educação. Não é ligado à assistência. Mas pelo valor de ser um auxílio, eu teve esse debate ontem até com a própria Gorete, né, porque eu cobrei a respeito desse plano, que ela não incluiu o valor, né, e ela ficou nessa dúvida. Ela falou: olha, Rogério, a gente tem que ver se é parte da assistência social ou da educação, porque a gente hoje, infelizmente, nossas creches são em meio período, né, e nenhum pai de família, 80% deles, trabalham o dia inteiro. Então não tem como deixar. Hoje as creches servem para aquelas mães que não trabalham, porque os pais que trabalham não podem deixar. Então essa foi a real intenção, e é esse embate que também vai caber uma emenda de minha autoria para esse setor, né? Para ver se a gente consegue, até peço o apoio dos pares aqui, porque é de grande valor. Eu acho que a gente tem que fazer esses convênios. Assim como o bombeiro também, que eu vi aqui, cerca de R$180 mil, e sendo que só para montar o caminhão que está lá, em torno de R$400 mil. E o caminhão está lá parado há 2 anos. Ele corre o risco de voltar para o Estado, sendo que a gente já está prevendo um orçamento no qual a gente não vai assumir um compromisso, ou seja, honrar um compromisso assumido. Mas essa indagação, por qual motivo também não veio o orçamento no qual dá para a gente montar o caminhão dos bombeiros, sabendo que ele está lá parado, só necessitando do tanque? Bom, eu volto a falar que o assunto creche e ensino tem que ser na educação, é o meu ponto de vista. Com relação ao bombeiro, o valor que veio no orçamento foi o valor que o responsável pelo bombeiro encaminhou para nós, que daria para montar um caminhão. 200 e poucos mil reais. E está no orçamento reservado para isso. Só que, vamos dizer, 3 meses depois, ele aparece com um orçamento de 400 e poucos mil reais, quase o dobro. Escuta, o que a Câmara aprovou para vocês montarem o bombeiro foi 200 e poucos mil, não foi 400. Foi oficiado a corporação para que eles esclarecessem qual é essa divergência de valores. Eu tive uma reunião, tanto que o comandante do Bombeiros veio, teve uma reunião com o prefeito, e foi esse dado falado. O valor passado foi informado para mim que era referente ao ano passado, não era para este ano, pelo menos foi o que foi passado. E o valor hoje que um caminhão custaria para montar o caminhão dos bombeiros é em torno de R$400 mil. Esse valor, a gente também vou tentar contemplar nesse valor, remanejando de alguma pasta, porque a gente precisa sim, salve que a gente não tem aqui, temos aqui, somos cortados por uma rodovia Dutra, né? A gente tem diversas obras enormes no nosso município, foi reduzido o quadro
de bombeiros, que eram 30, hoje temos 12. Foi reduzido drasticamente, né, o número de bombeiros no nosso município e, infelizmente, não estamos dando uma atenção adequada. Então, eu acho que fica mais um ponto aí onde a gente poderia ter estudado um pouco melhor. Por enquanto, de minha parte, é isso. Obrigado. Obrigado pela participação. Queria registrar aqui a presença do nobre vereador Júlio Caican. Franquear ele a palavra para... colocando à disposição se tem algum questionamento para a secretária de Finanças. Agradecer também a presença do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, meu amigo José Carlos Santos. Muito obrigado, pela presença. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a nossa secretária de Finanças, doutora Inês, que tanto tem me orientado e me ajudado nas questões financeiras, que é uma questão muito complexa, digamos assim. E para quem está dentro hoje da gestão pública, e para quem está fora, é uma coisa muito diferente. É uma coisa muito diferente. É muito fácil nós solicitarmos que se faça isso, ou veja os problemas, tape um buraco, precisamos de mais ponto de ônibus, precisamos asfaltar mais. Me parece tão fácil, mas a questão orçamentária, a questão de responsabilidade fiscal hoje, ela é um grande entrave, digamos assim. O pessoal gosta de dizer que era uma burocracia, digamos assim. É uma necessidade, de uma certa forma, devido à bandalheira que assolava o país nesses últimos anos, digamos assim. Mas agora, como gestor público, também dentro da gestão pública, nós vemos realmente a dificuldade, né? E na realidade tudo barra na doutora Inês. Na doutora Inês. Os secretários querem fazer de tudo, o prefeito também quer fazer de tudo, ele quer melhorar a cidade. Aí a doutora Inês lá com o martelão, não tem mais dinheiro. Não é ou não é isso? É bem complicado. Então, para se ter um embasamento da gestão pública, na realidade, são muitos números e para se compreender um texto desse daí, você precisa ter um embasamento teórico muito forte. Precisa. Inclusive, eu fui fazer um curso na questão orçamentária exatamente por essa dificuldade. Mesmo a gente sendo formado, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade de São Paulo, mas mesmo assim nós temos dificuldades. Não é, doutor Wilson? Nosso jurídico, grande jurídico aqui da Câmara, e é muito difícil. E na realidade, doutor Wilson, eu não tenho muito o que questionar em relação à LDO. Acredito que ela esteja... nós fizemos reuniões com todos os secretários, onde parabenizo o vereador Rogério, na qual teve presença eu, Rogério e o vereador Castelo e o doutor Wilson, não 100%, mas esteve presente na maioria de nossas reuniões, tirando todas essas nossas dúvidas, né? Todos esses percalços que na realidade nós gostaríamos de corrigir, mas pela grande dificuldade nós compreendemos a situação e assim o mantivemos. E coloco também na plenária, nas sessões, que na realidade nós precisamos da participação popular. Essas audiências públicas, como essas reuniões que nós convocamos, que a população pode participar, e é uma pequena minoria que realmente está bem ativo nessa área. Inclusive tivemos a audiência pública da saúde, né, de grande relevância pelo mérito da questão da saúde no município, que em outros municípios... Desculpa, doutor Wilson, eu não sabia que tinha tempo limite aqui. Obrigado. Questionar a secretária a respeito dos programas e ações estabelecidos. Eu só queria colocar aqui para a doutora Inês, nós fizemos várias emendas ano passado, que na realidade nós vereadores achamos prioritários, né, que na realidade ela e o corpo de todas as secretarias formataram as prioridades deles. E nós fizemos as nossas emendas, mas na realidade nós não fomos contemplados em sua magnitude, digamos assim, devido à complexidade do sistema e à falta financeira, que os próprios secretários, eles
priorizaram certas questões. E gostaria de saber, né, se a senhora teria alguma recomendação de alguma área menos importante que nós poderíamos utilizar para nossas verbas, né, doutor Wilson? Como o nosso vereador Rogério já tinha colocado em outras reuniões, né? Mas as prioridades são várias e é muito complicado. Mas aqui essa audiência pública, na realidade, é mais para a população ter um entendimento das questões financeiras, orçamentárias e das dificuldades. E também das sugestões que poderiam ser colocadas aqui. No momento, doutor Wilson, é mais o que eu tenho para dizer. Gostaria de agradecer à doutora Inês pelo seu grande trabalho. E muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela participação. O Deusdete, do Movimento Moradia e Cidadania, pergunta: existe alguma ação definida dentro do projeto de lei de verbas ou implantação de projetos de moradia popular de interesse social para o município? Se não tem, por que não entrou? Então, só para ajudar, nas folhas 364 do projeto, tem um programa aqui, programa 0084, construção de casas populares. Só respondendo a pergunta já contempla dentro do projeto, nem vou passar para a Inês. Gostaria de saber se tem alguém mais que gostaria de se manifestar. Só quero lembrar, a lei de diretrizes, o que acontece? Nós temos três leis orçamentárias: a lei do plano plurianual e as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais. Então, o ano passado, nós discutimos todas as metas, diretrizes para 4 anos de governo. A LDO é uma fatia desses 4 anos. Então, a lei de diretrizes orçamentárias pega de tudo aquilo que está dentro do PPA e o Poder Executivo fala: bom, de tudo isso que nós planejamos para 4 anos, o ano que vem nós vamos executar isso daqui. É isso aí, né? Então, nós vamos executar isso. Então, esta audiência pública, eu quero repetir, não é assim o momento para se discutir a questão de valores. Valores nós vamos discutir na lei orçamentária anual. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias é elaborado com base na média, no que é praticado, no estimativa dessa possibilidade, mas as emendas, elas têm que observar o seguinte: a gente não pode esquecer que quando você apresenta uma emenda na LDO, você vai mitigar outra emenda, porque como existe uma previsão, uma estimativa de receita para a execução disso daqui, quando você apresenta uma emenda acrescentando um programa, você automaticamente tem que pensar que talvez você tenha que reduzir outro programa, deixar de implementar, sem interromper aqueles em andamento, aqueles que não são iniciais. Então, só para esclarecer, essa questão de valores, elas têm a discussão mais apropriada seria no final do ano, na lei orçamentária anual. Neste momento, a gente questiona o porquê deste programa e o porquê de não constar tal programa para o ano que vem já, para ser colocado em prática. Se eu estiver falando alguma besteira, Zé Carlos, por gentileza você me corrija. Então, só serve para isso a lei de diretrizes. Está aqui, artigo 5º, a lei orçamentária dispensará na fixação da despesa e na estimativa da receita atenção aos princípios de prioridade de investimento nas áreas sociais, austeridade na gestão dos recursos públicos, modernização da ação governamental, observância ao princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução. E o artigo 1º fala que são estabelecidas as diretrizes orçamentárias para o exercício 2005, compreendendo as metas e prioridades da administração pública. Então, você veja, ela estabelece as metas e as prioridades. E o questionamento na audiência pública é: por que desta e não aquela? É nesse sentido. As diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município, a organização e a estrutura dos orçamentos, a alteração da legislação tributária do município, as disposições gerais. Então, só para
a gente esclarecer essa questão, na hora de fazer o questionamento, na audiência pública de LDO, na minha singela opinião, e eu queria direcionar para isso, é para questionar não os valores neste momento, mas o porquê deste programa agora e não o outro que consta do PPA. É nesse sentido. Queria também registrar a presença do nobre vereador Manos, vice-presidente da Câmara Municipal de Arujá. Muito obrigado. Alguém quer fazer mais alguma manifestação? Rogério, por gentileza. Só para a gente não debater, é só um esclarecimento do que seja isso. O porquê deste programa e por que não o outro programa? Perfeito, doutor. Respeito a fala, mas discordo que quando eu falo em diretrizes, eu acredito que a gente tem que chegar o mais próximo da realidade. Eu vim indagar um outro valor, mesmo o novo presidente informando que não seria essa a real função, mas eu gostaria sim, porque deixaram apenas 100 mil para monitoramento. Ou seja, está muito longe do que a gente realmente necessita. Temos uma promessa de 38 câmeras. A gente vê os postes instalados nos bairros. Com 100 mil reais, vai manter as câmeras que estão lá. Né? E o que eu sinto falta, porque a gente pode falar, se a gente for falar aqui apenas do que não está, o PPA que a gente fez ano passado, tinha a construção do nosso anfiteatro. Não tem como eu vir cobrar hoje a construção do anfiteatro, concorda? Então a gente tem que tentar, pelo menos, que venha uma realidade bem próxima do que nós estamos vivendo hoje aqui. Porque fizemos no PPA, até a doutoria do nobre doutor mesmo presidente, ele pediu a construção de inúmeros estabelecimentos de saúde, está de parabéns, só que sabemos a realidade hoje, que não vamos conseguir custear. Hoje, a única obra que temos do município, 100%, é a Escola do Eufli, que está 3 anos atrasada a obra. Então, o que eu sinto falta é isso, é mais próxima da realidade. O que temos hoje de construção para 2015, que vai ser custeado 100% com recurso municipal, que pelo menos eu não identifiquei. Essa seria a minha pergunta. E por que foge tanto da realidade, que está apenas 100 mil reservado para o monitoramento? Essas disparidades que a gente pega ali, que nem o Júlio acabou de falar, a gente ano passado fez as emendas e não fomos contemplados em nenhuma porque não podia mexer. Naquela audiência pública, naquela reunião que tivemos, eu perguntei, fui até direto, falei, Inês, da onde a gente pode remanejar? Você falou, não, o orçamento já está fechado. Então fica difícil, a gente não tem de onde tirar para colocar as prioridades. E quando é definido as prioridades, nós não somos chamados. Então é essa que é a minha indignação, ainda mais fugindo da realidade, porque colocar apenas 100 mil para monitoramento e a gente não fizer uma emenda, é praticamente aprovar que não tenhamos mais. Aí não adianta a gente na próxima sessão vir aqui questionar porque não tem Câmara. A gente só aprovou 100 mil. Então, é mais uma pasta que eu também vou tentar fazer um remanejamento, porque eu acredito que a gente tem sim, até peço que os novos parados aprovem, que eu acredito que a gente tem que começar a colocar bem próximo da realidade. E aquela pergunta, qual construção que vai ser 100% do município em 2015? Um hospital, uma creche, que seja um recurso municipalizado. Obrigado. A secretária quer responder? Fica à vontade. Mas é um questionamento, uma justificativa, na verdade, que ele fez, né? Mas fica à vontade se quiser fazer algum comentário. Na LDO proposta, ela consta programas de construção de unidades infantis, como pré-escolas e creches, e unidades de ensino fundamental com recurso do município. Né? Com relação à saúde, está mais voltado com recurso de recurso federal. Também existe programas para construção e cobertura de quadras de esporte com recurso municipal. Que eu me lembro agora. Gostaria de saber se alguém mais quer fazer alguma pergunta ou consideração. Quero agradecer a presença de todos, os vereadores, a participação
daqueles que fizeram questionamentos, da secretária Inês, da imprensa, dos internautas. E o projeto vai ter a seguinte tramitação. A comissão agora de fiscalização financeira e orçamentária vai emitir o parecer a respeito do cumprimento dos aspectos legais, formais e de mérito do projeto. A gente espera estar disponibilizando esse projeto até sexta-feira e, se o presidente assim o desejar, na segunda-feira que vem ele deverá ser incluído para a primeira discussão e votação. Sendo aprovado em primeira discussão e votação, nós vamos abrir o prazo até a próxima sessão ordinária, quer dizer, de terça-feira da semana que vem, se for incluído, evidentemente, na ordem do dia para a primeira discussão e votação, e sendo aprovado, nós vamos receber a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, seguindo aí a diretriz do artigo 217 do Regimento Interno da Câmara Municipal, vai estar recebendo emendas ao projeto de terça-feira até a segunda-feira seguinte, que é a próxima sessão ordinária. Nesse período, a partir de recebidas essas emendas, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária vai elaborar o parecer a respeito delas. Eu quero só alertar que as emendas elas precisam ser subscritas por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara, devem ser encaminhadas à comissão especial e elas devem guardar consonância com o plano plurianual e com a questão da disponibilidade financeira e orçamentária. Na prática, significa o seguinte: a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária vai observar se não há incoerência na questão de remanejamento de verbas, aumento da estimativa de despesa, considerando a receita estimada. Então, feitos esses esclarecimentos, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, registrando aqui a presença do nobre vereador Reinaldinho, e declarar encerrada esta audiência pública do projeto de lei 073 de 2014, que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015. Reitero que o projeto e os anexos estão à disposição no site da Câmara Municipal de Arujá. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.